Meus amigos regentes, mais uma vez a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Cumprindo aquilo que eu havia falado ontem, eu estou de volta para dar seguimento naqueles comportamentos que algumas secretárias desenvolvem e que precisam ser remodelados para o bem-estar geral do conjunto. É depois da vinheta. Até já! Muito bem, meus amigos regentes e secretárias que estão assistindo esse vídeo, deixa eu falar para vocês agora qual é o quarto comportamento que as secretárias andam praticando por aí e que precisa ser remodelado. É o fato de não produzirem relatórios para as outras partes da liderança do conjunto. Isso é gravíssimo. Eu disse que a secretária é a pessoa que toma notas no conjunto. De modo que se ela tomou alguma nota ali no conjunto, se ela fez alguma observação, se alguma coisa caiu no radar da observação dela, ela precisa então de imediato identificar em qual parte dessa liderança é importante que essa informação chegue. Nesse caso específico, eu vou precisar sair aqui em defesa das secretárias. Porque eu entendo que para que elas consigam produzir relatórios, filtrar números, gerar dados, seria necessário que as outras partes dessa liderança dissessem para essa secretária que tipo de informação que eles estão precisando, com qual frequência eles precisam dessa informação. Se isso acontecesse, muito provavelmente as secretárias iriam saber o que fazer e como fazer. Mas, infelizmente, isso não acontece. Muitas pessoas que ocupam cargos dentro da liderança dos nossos conjuntos deixaram de utilizar dados e passaram a trabalhar com achismos. Eu acho que o pessoal não vem por causa disso. Eu acho que vai dar certo isso. Eu acho que se fizer assim... E isso tem levado conjuntos inteiros a uma sequência de erros tão graves que em muitos casos são irreversíveis. E pelo fato de outros setores dessa liderança não buscarem essas informações junto com as secretárias, o que acontece? Elas acabam acomodando e aí fica assim: eu não te peço e você não me entrega. E num modelo desse, aí a coisa desajusta bastante, porque o trabalho dela fica praticamente sem sentido, fica sem significado. É o que acontece, por exemplo, com as chamadas. Olha para mim, olha no meu olho e me diga qual tem sido a finalidade das chamadas aí no seu conjunto. Para que se faz chamada? Quando você abre a gaveta lá da sua mesa e encontra lá livros de chamadas de 10 anos atrás, o que isso diz? Para que isso foi utilizado? Se não existe uma utilização desses dados por parte de outras lideranças, eles são totalmente desnecessários, são coisas desprezíveis. E pasmem com o que eu vou falar aqui agora. Tem alguns conjuntos que inclusive deixaram de fazer chamadas, eles nem fazem chamadas mais. Mas eu pergunto, deixaram de fazer chamadas porque é realmente desnecessário fazer? Ou deixaram de fazer porque esses dados não estavam sendo utilizados para nada? Não vou nem ter medo de pecar e vou afirmar, deixaram de fazer porque ninguém fazia utilização desses dados. E isso é uma coisa horrorosa. Não devia acontecer. Eu recebo um monte de perguntas de regentes aflitíssimos porque tem muita gente faltando aos ensaios. O conjunto tem 50, mas aparece só 7 para ensaiar. O outro tem 25, mas só aparecem 6. E eu olho para esse desespero dos regentes e fico pensando o quanto a coisa está distorcida, o quanto ela está desordenada. Regente não era para ficar preocupado com quem está faltando ao ensaio. Isso não era para ser preocupação de regente. Tem regente que, diante das faltas do conjunto, ele começa a questionar: será que eu estou na direção de Deus? Será que eu não estou em pecado? Será que Deus está agradando do meu trabalho? Por que será que o pessoal não está vindo? Viver essa angústia de segunda a segunda dá um trabalho, dá um desgaste que só Jesus Cristo na causa, acompanhado de um exército de anjos. Então, as secretárias precisam entender que chamadas nos conjuntos são necessárias. É para esse instrumento que os olhos de todas as pessoas da liderança devem se voltar para criar ações que resolvam os problemas que estão dentro do conjunto. Só que, como eu disse, muitas pessoas dessa própria liderança que precisavam ir até a secretária e pedir a ela esses relatórios,
acabam não indo. Por quê? Porque eles estão tão desconectados das próprias funções que parece que eles esquecem da necessidade de criar ações para resolver as coisas ali. E aí entra aquilo que eu disse há um tempo atrás. A pessoa pega o cargo, mas não executa o cargo. Você quer que eu te dê um exemplo de algo que acontece aí na sua cidade? Quando você leva a sua criancinha a um posto de saúde para vacinar, a informação da presença daquela criancinha ali é recebida por uma secretária, é recebida numa secretaria de saúde. E essa secretaria de saúde distribui essa informação por alguns órgãos a nível nacional. E se quando essas informações forem analisadas, ficar detectado que muita gente faltou à vacinação, imediatamente alguém vai se sentir na necessidade de criar ações, criar campanhas, criar comercial na televisão, chamar artista para fazer propaganda, para convencer as pessoas da importância da vacinação. Aí no seu conjunto tem que acontecer alguma coisa muito parecida com isso. Se as pessoas são convocadas para tomar uma vacina, se as pessoas são convocadas para um ensaio, e a presença delas nessa vacinação, a presença delas nesse ensaio é muito baixinha, a secretária tem essa informação. Ela então precisa distribuir essa informação e mostrar que o número foi baixo para que algum coordenador, para que um líder crie ações que resolva a questão da falta dessas pessoas nos ensaios. É assim que funciona. Agora, se a secretária faz a chamadinha, ficou claro ali que um pouquinho só de pessoas apareceu, e isso é guardado cuidadosamente na gaveta e vamos abrir só no mês que vem novamente, não será criada nenhuma ação e a tendência é aquilo que a Bíblia fala, um abismo chamando outro abismo, uma falta chamando outra falta. Ensaios cada vez mais vazios, regentes cada vez mais desesperados achando que a culpa é deles. Então, resumindo isso aqui, há um comportamento estranho das secretárias em não produzir esses relatórios? Há, mas há um comportamento talvez muito mais estranho é das pessoas que compõem essa liderança e não buscam fazer nenhuma utilização desses relatórios. Então, a secretária tem os dados, mas ela olha para eles e... Tá, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho nada para fazer, eu fiz tudo, mas ninguém me pediu, então eu guardo aqui na gaveta. É isso que não deve acontecer. E para tranquilizar as senhoras secretárias com relação a esses relatórios que eu falo, é porque quando a gente fala assim, relatórios, dá a impressão de que misericórdia, eu preciso quase fazer um curso superior para fazer isso. Não é. Relatório é a forma bonitinha de falar. Na prática, o que pode acontecer, por exemplo, é o coordenador falar para você que ele quer desenvolver ações com pessoas que estão com 5 faltas consecutivas. O que você vai fazer? Abrir o seu livro de chamada, verificar quem são as pessoas que têm 5 faltas consecutivas e entregar essa relaçãozinha para o seu coordenador. O que mais que pode acontecer? É uma comissão de visitas que recebeu a incumbência de visitar 6 pessoas que estavam faltando ao ensaio há 2 meses, retornar para você trazendo o resultado dessas visitas. O que aconteceu, o que essas pessoas disseram, se foi possível a visita ou não, para que você pegue essas informações e outra vez distribua dentro dessa liderança. Não é nada complicado, não é nada demorado, não é nada que você vai dizer, meu Deus do céu, como é que eu estou desesperada para fazer isso? São coisas realmente muito simples e pode ficar tranquilo que você consegue fazer com muita maestria. Deixa eu te contar agora mais 2 comportamentos que precisam ser alterados no meio das secretárias e vai ser bem rápido porque eles são muito lógicos. O próximo deles é onde eu falo sobre secretárias que, diante da sua atribuição, prefere focar na dificuldade das atividades. Isso não dá certo na secretaria de um conjunto, não dá certo lá no seu emprego, não dá certo no seu casamento. E se você aplicasse esse modelo de olhar no seu namoro, você desistiria em 2 semanas. Toda vez que você se vê diante de uma atividade e você prefere focar na dificuldade que ela te oferece, a chance de você conseguir é realmente muito pequena. É por isso que o salmista Davi, um dia, olhando para as dificuldades, se questionou: e aí, será que o meu socorro vem daqui, desses montes? Será que é desses problemas? Não.
O meu socorro não vem daqui. O meu socorro vem do Senhor. Então é no Senhor que você precisa colocar a sua atenção. É no Senhor que você precisa colocar a sua esperança. E o Senhor que a gente se refere aqui é exatamente na solução. Tira o seu olhar da dificuldade e coloca o seu olhar na solução. Se você colocar o seu olhar na solução, ideias virão, pessoas para ajudar aparecerão, tudo aquilo que precisa acontecer para fazer a resolução disso vir à tona vai acontecer. Ao passo que enquanto você focar na dificuldade, todos os elementos que vão contribuir para aquilo se tornar difícil vão se manifestar na sua vida. É simples, é natural e não tem como você fugir disso. E é uma escolha, é literalmente uma escolha. Você escolhe olhar ou para a solução ou para a dificuldade. E aonde você fitar o seu olhar, ali estará o resultado que você terá. Para te animar, uma coisa maravilhosa que eu posso te dizer é que a gente está aqui para te ajudar. Lá dentro do seu conjunto também tem pessoas que podem te ajudar e você deve ser aquilo que Deus diz que você é e não aquilo que alguém disse que você é. Você precisa se conscientizar que Deus te fez um pouco menor do que os anjos. Isso quer dizer que você consegue fazer muita coisa. Mas para isso, diante dos desafios, em vez de olhar para a dificuldade, você precisa escolher olhar para o lado da solução. É de lá que vai vir o socorro. Para finalizar essa sequência de erros que eu digo que as secretárias precisam corrigir, o próximo é muito simples. É a secretária entender que ela faz parte de uma liderança e que, portanto, ela não pode tecer e nem render reclamações na frente dos componentes do conjunto. Isso não pode existir. A secretária, ela faz parte de uma liderança. Concordâncias, discordâncias, o que ela achou bonito, o que ela achou feio, precisa ser exposto nas reuniões da liderança. Quando os componentes olham para você como secretária, eles precisam ver você como parte de uma liderança. Eles não podem te ver como um pivôzinho, como alguém que está ali disseminando conversinhas, acatando reclamaçõezinhas. Ai, porque esse hino? Ai, porque essa canção? Ai, porque... Não, isso não pode fazer parte do dia a dia de uma secretária. Se você chegasse no consultório do seu dentista e se deparasse ali com a sua secretária destrinchando para você as particularidades, as dificuldades internas daquele consultório, certamente você sairia de lá com uma má impressão dela. E os componentes do seu conjunto, os seus colegas, os seus irmãos, pode ser que eles não digam isso para você. Mas quando você tece comentários infelizes, quando você faz reclamações, quando você critica a própria liderança do seu conjunto na frente dos seus componentes, essas pessoas também criam essa imagem a seu respeito. Elas sabem que você está fazendo algo que não deveria fazer. Talvez por educação elas não digam isso a você, mas você não deve se esquecer que a sua autoridade como secretária fica comprometida quando você se dispõe a fazer coisas dessa natureza. Combinado? Eu fico por aqui, desejando que Deus abençoe o seu secretariado e abençoe o seu conjunto com toda a sorte de bênçãos. Eu te espero em breve aqui nesse canal. Até já!